Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre ocupações urbanas e a solução de conflitos nessas áreas. Direito na terceira idade. O Estatuto do Idoso comemora 15 anos de existência. O TJMG participa do mutirão Direito a Ter Pai e garante exames de DNA de forma gratuita. Em busca de oportunidades de trabalho e mudança de vida, muitas pessoas acabam se tornando vítimas do tráfico de seres humanos. Gravidez. Conheça o plano de parto, documento elaborado pela mulher gestante, no qual é possível registrar a forma como se deseja o nascimento do bebê. E mais, as principais decisões judiciais do Estado e a explicação de termos jurídicos para você conhecer seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Mais de 43 mil audiências foram realizadas durante a Semana Nacional da Conciliação deste ano. Quase 60% dos atendimentos resultaram em acordos. Um dos mais importantes foi o que pôs fim à disputa por um imóvel onde está a ocupação Isidora. Rose e Edna estão entre as primeiras moradoras da ocupação Isidora. A ocupação começou em 2013. Eu vim para cá, igual eu te falei, para sair do aluguel, né? Chegava famílias assim, com 5 crianças e já com a mudança toda. Colchão, fogão, botijão de gás, e já se instalava ali, não queria nem saber, dali eles queriam era ficar. Era uma tarde de domingo quando aproximadamente 800 famílias iniciaram a ocupação. Com o passar dos anos, foram transformando o ambiente e logo eram 8 mil famílias lutando por condições dignas de moradia. A partir daí, os proprietários das terras da Granja Werneck iniciaram as ações de reintegração de posse. Durante 5 anos, Edna e outras famílias lutaram para garantir a moradia. E durante a Semana Nacional da Conciliação de 2018, a maior ocupação urbana da América Latina obteve uma vitória: a assinatura de um acordo que regulariza a posse das terras para 70% dos moradores. A Lei 13.465 nos permite que o Estado ou a União utilize de terras públicas para que se resolva conflitos. E assim foi feito com a área da Granja Werneck. Nós propusemos uma permuta de uma área que a Companhia de Habitação é proprietária aqui na região metropolitana. O grupo proprietário da empresa concordou com essa área e hoje vai ser homologado aqui com a extinção do processo de reintegração. O poder público cedeu a área da Fazenda Marzagão, em Sabará. O presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes, declarou que esse acordo traz reflexos positivos para os moradores e para a economia. Além da posse agora, passarão a ser proprietários desses imóveis. E, obviamente, além de trazer uma pacificação social, a regularização imobiliária ela é fator de desenvolvimento econômico, na medida em que, com o imóvel regularizado, pode-se buscar um financiamento para construção, para ampliação ou para reforma. Aproximadamente 30 mil pessoas vivem em 4 áreas da região da Mata do Isidoro: as comunidades Esperança, Rosa Leão, Vitória e Helena Greco. Agora, essas pessoas esperam conquistar saneamento de qualidade. Falta entre a água, a luz, uma rede de esgoto, que é muito precária. É o direito que a gente tem, a moradia, não só moradia, mas como saneamento básico, né? Escola, água, luz. Então, assim, que seja consolidado realmente, né? As ocupações aí, porque a gente luta para isso, né? E então, toma aí na luta. Agora vamos falar sobre o Estatuto do Idoso, que completou 15 anos. Apesar do longo tempo de vida desta lei, ainda são constantes os episódios de desrespeito com a população que está na terceira idade. Veja só. Você já ouviu falar no Estatuto do Idoso? Já ouvi falar, mas não conheço bem, não. Não. Já. Que tipo de direito você acha que esse Estatuto do Idoso garante para a terceira idade? Para garantir, quer ver? Já são 15 anos desde que a Lei 10.741, mais conhecida como Estatuto do Idoso, foi sancionada. Mas parece que as pessoas ainda não têm muito conhecimento sobre o assunto. Será que os direitos previstos no Estatuto estão sendo respeitados hoje? Não. Então, não.
Até não. Às vezes eu entro no ônibus, tem os meninos sentados, aí quando a gente entra, eles fingem que estão dormindo. É triste e ainda há mais para lamentar. De acordo com o Observatório de Segurança Pública Cidadã de Minas Gerais, ainda é grande a quantidade de crimes contra idosos. As principais ocorrências são furto, ameaça, roubo e estelionato. Em 2016, foram registrados 89 mil casos no estado. Em 2017, o número subiu para pouco mais de 90 mil. E em 2018, só entre janeiro e junho, já tinham sido contabilizadas aproximadamente 63 mil ocorrências. Algumas acontecem dentro da própria casa do idoso. No Disque 100, a principal queixa é de falta de cuidados. Hoje, a maior queixa, com quase 40%, é a negligência. A negligência, na realidade, é aquilo que a família ela está sofrendo modificação, então todo mundo sai para trabalhar, o idoso fica sozinho. Quando ele fica sozinho, não é maldade da família, mas ele fica negligenciado. Então ele toma remédio errado, ele não tem ninguém que cuide, ele não come na hora certa, e isso vai causando, obviamente, que ele adoeça mais rápido. Dilson afirma que, além de preparar os mais jovens para os cuidados com a terceira idade, é preciso dar atenção também à educação dos mais velhos. O idoso analfabeto, dentro do ponto de vista para a gente da saúde pública, é complicado, porque uma grande maioria fica sozinho, ele não consegue tomar medicamento, né? Ele não consegue se automedicar. Então, assim, e hoje você entra na cozinha, ela é totalmente automática, é tudo no botão, é tudo digital, e ele tem muita dificuldade nessa questão, sabe? Nesses 15 anos, algumas conquistas de fato se consolidaram. Andar de ônibus de graça, né? Viajar de graça. O que mais? Se eu for votar, eu tenho a prioridade de estar na frente. Se eu vou no banco, eu tenho a prioridade de estar na frente. Mas, segundo Dilson, para efetivar esses e outros direitos, os idosos precisam se manter em atividade, firmes para reivindicar o que a lei prevê. É porque muitas vezes a pessoa vai envelhecendo e como ela vai ficando com limitação, ela recusa ir para a rua, então ela quer ficar dentro de casa, né? E na realidade esse trabalho que a gente faz é que o idoso saia de dentro de casa, né? Que ele saia de dentro de casa, eu costumo dizer, gente, tem vida depois de 60, então, de fato, nós temos que viver depois de 60. No próximo bloco, a gente fala sobre o mutirão Direito a Ter Pai. E mais, entenda o que é o crime de tráfico de pessoas. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ter o nome do pai registrado na certidão de nascimento pode ser o começo de uma nova história e até mesmo preencher uma lacuna na vida de muita gente. O mutirão Direito a Ter Pai, realizado em Belo Horizonte e em mais 43 comarcas do interior do estado, promoveu o reconhecimento de paternidade. O TJMG garantiu de forma gratuita os exames de DNA. Confira na reportagem. Garantir à criança, ao adolescente e ao adulto o direito a ter o nome do pai em seu registro de nascimento. Este é o grande objetivo do mutirão Direito a Ter Pai, uma iniciativa da Defensoria Pública de Minas Gerais em parceria com o TJMG. É uma campanha que tem uma dimensão social extraordinária e tem um simbolismo. Qual é esse simbolismo? Que o poder público se une para enfrentar essa questão tão cara na vida das pessoas, que é o direito a ter pai, e o pai reconhecido. Na parceria, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disponibiliza gratuitamente a realização dos exames de DNA para os casos necessários, uma medida que colabora para garantir um direito dos cidadãos. A gente classifica como festa da cidadania, que é um acesso ao direito. A gente busca aqui o reconhecimento da família como base, o reconhecimento, o direito de ter o nome do pai no registro. Então nós temos a parceria do Tribunal de Justiça fornecendo esse DNA gratuitamente. Então isso é fundamental para aqueles que necessitam do DNA. No discurso de abertura do mutirão, o presidente do Tribunal Mineiro destacou que a iniciativa também ajuda a solucionar questões sem o desgaste de um processo judicial.
O reconhecimento espontâneo da paternidade, como que está sendo feito aqui, é também mais um passo do judiciário na direção da desjudicialização de processos, na medida em que ele contribui para combater a cultura da litigiosidade, eliminando um grande número de ações judiciais em potencial. Nesta edição, a Defensoria Pública recebeu 174 inscrições para o reconhecimento de paternidade e 103 reconhecimentos espontâneos. A novidade fica por conta do reconhecimento socioafetivo, que garante, independentemente do laço consanguíneo, o direito de realizar o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade. Foram 52 casos cadastrados para atendimento. E o reconhecimento dela exige, além de alguns critérios, vamos dizer assim, objetivos, né, diferença de idade, não pode ser o avô, não pode ser o irmão, enfim, além de alguns critérios objetivos, exige principalmente a demonstração dessa relação afetiva. Quem procura o mutirão Direito a Ter Pai está em busca de escrever uma nova história ou preencher uma lacuna em sua trajetória. Para muitos, significa um recomeço, ou até mesmo a confirmação no papel de laços afetivos já consolidados. A gente está junto há uns 10 anos. Aí eu criei minha enteada, hoje ela está com 16, então desde que ela tinha 6 anos de idade, mas eu acho que lá no fundinho ela está gostando. Ter um pai assim, vai ser só um documento, né? Porque pai é aquele que cria, que dá amor, que dá carinho, e isso aí eu tenho procurado dar, né? Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental da criança, garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do valor afetivo, o registro paterno assegura também outros direitos. Além da questão, né, essa questão emocional, tem a questão também de direitos sucessórios, né? Se esse pai tem algum patrimônio, esse filho está garantido. E também esse direito a essa assistência material, né? Situações em que a mãe muitas vezes não está dando conta de educar esse filho sozinho, de criar esse filho sozinho, ela tem direito a pedir uma pensão alimentícia para esse pai. Realizado no estado em 6 edições, o mutirão atendeu até o ano passado 43.434 pessoas, com a realização de 7.441 exames de DNA e 1.875 reconhecimentos espontâneos de paternidade. Os exames de DNA são oferecidos de forma gratuita pelo TJMG. O Tribunal Mineiro, além de promover o mutirão junto com a Defensoria, faz do reconhecimento de paternidade uma prática cotidiana através do CRP. A pessoa vai procurar o CRP com a certidão de nascimento da pessoa que vai ser reconhecida, a carteira de identidade, né, com o CPF daqueles que vão fazer o reconhecimento, e da mãe se tratar de pessoa menor, e um comprovante de endereço. O Centro de Reconhecimento de Paternidade funciona no Fórum Lafayette, no centro de Belo Horizonte. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Uma decisão de Curvelo, confirmada pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinou que um colégio local aceitasse a matrícula de um menino no primeiro ano escolar, apesar dele não ter completado 6 anos. O entendimento do tribunal foi que a Constituição prevê o acesso à educação sem condicioná-lo a uma idade mínima. A BH Trans, empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte, deverá conceder passe livre a uma portadora de lombalgia, dor crônica, obesidade e transtorno mental. O processo segue tramitando na Terceira Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal da comarca de Belo Horizonte. Por ofensas a um candidato a prefeito da cidade de Muriaé em uma rede social, o internauta deverá indenizá-lo em R$ 8.000. A decisão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda determinou que o ofensor se retratasse de forma pública, publicando um texto no Facebook, mantendo-o por no mínimo 90 dias. O tráfico de pessoas é uma triste realidade mundial. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, 1/3 das vítimas é formado por menores de idade e 71% são mulheres e meninas. Entenda sobre esse crime na entrevista.
Doutor Daniel, quem são as pessoas em situação de tráfico humano? Qualquer pessoa, desde que esteja em condição de vulnerabilidade e que tenha aquela intenção de melhorar a sua qualidade de vida. A maioria são mulheres, 75%. E quem são os aliciadores? Os aliciadores normalmente são aquelas pessoas próximas à vítima, que gozem da sua confiança, né? E normalmente no local familiar é um local de trabalho. No local de trabalho casas de shows, bares, onde elas possam convencer a vítima de alcançar um futuro melhor. E qual que é a pena prevista para esse crime? A pena prevista para esse crime é de 4 a 8 anos. Ela pode ser aumentada de 1/3, em algumas circunstâncias, agravante, ou diminuída de 2/3 quando o agente do crime seja primário e que não esteja ligado a nenhuma organização criminal. E como que o tráfico de pessoas pode ser enfrentado? Pela legislação de 2016, que veio implementar o combate ao tráfico de pessoas, em 3 fases, na prevenção, repressão e assistência às vítimas de tráfico de pessoas. Esse último ponto, que eu reputo mais importante, é que é assistência às vítimas para que ela não retorne ali ao tráfico, que ela tenha uma assistência psicológica, familiar, e inserção social. Ok, muito obrigada, doutor Daniel. A gente volta daqui a pouco para falar sobre o plano de parto. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Você sabe o que significa revelia? A gente descomplica este termo no ABC do Judiciário. Revelia, você saberia dizer? Não. Uma coisa de qualquer jeito. Revelia é uma pessoa rival. Revelia é quando faz de qualquer maneira. Não sei o que é isso. Revelia é o não comparecimento do réu no prazo legal para apresentar a sua defesa em um processo que está em andamento. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso do plano de parto desde 1986. No entanto, muitas mulheres ainda desconhecem esse documento. Ele auxilia na garantia dos direitos da mulher e na proteção de mãe e filho. Saiba o que é e como utilizá-lo na reportagem de Silvana Monteiro. Todo filme tem um roteiro. As gravações envolvem uma série de profissionais e algumas questões podem ser adaptadas durante o processo de produção. No entanto, é importante respeitar o enredo e, sobretudo, a história do personagem principal. No filme da vida da Júlia, um dos importantes papéis desempenhados por ela é o de mãe de 2 meninos, nascidos de forma natural e em casa. Para o nascimento deles, ela optou pelo plano de parto, um documento que pode ser encontrado na internet. Mas, por sempre querer ser protagonista da própria história, ela preferiu fazê-lo de forma personalizada. Como mãe e doula, ela o indica a todas as mulheres. A gente tem um contexto social, histórico, afetivo, que eu acho que quanto mais os médicos puderem entrar nesse universo, compreender quem que é a pessoa ali que eles estão atendendo, eles vão poder atender de uma forma melhor, mais afetiva também, com mais respeito, de uma forma mais consciente, colocar a sua intenção ali, de fazer isso. Não é só preencher as caixinhas, de você realmente pensar no que você quer, o que você quer levar, como que você quer o ambiente, quem que você quer que esteja presente, sua preparação mesmo para esse momento, Em muitas maternidades é possível você ter uma certa preparação do ambiente, no sentido de levar uma iluminação, levar um incenso, uma aromaterapia. O documento tem como objetivo garantir o direito à dignidade humana, com foco na integridade física e psicológica de mãe e filho. Deve ser usado em partos domiciliares e hospitalares. Em casa, basta submeter à equipe presente. No hospital, a recomendação é outra. O plano de parto deve ser protocolizado na unidade de saúde em que a gestante vai ter o bebê. O hospital
não pode recusar o recebimento dele. Se houver qualquer tipo de recusa, a mãe então deve procurar ou um advogado de sua confiança ou então também poder fazer uma notificação extrajudicial com um aviso de recebimento, de forma que garanta que todos os seus desejos que estão ali ditos naquele plano sejam observados no momento do parto. Pode ser, digamos, descumprida se houver qualquer risco de saúde para ela, para o bebê ou até mesmo para ambos. E apenas nessas situações que poderão ser descumpridos ou não observado o que está posto. Porque quando há um plano de parto protocolizado, que ele se torna oficial, o médico, inclusive, ele tem que prestar esclarecimentos caso não tenham sido observados aqueles quesitos que a mulher ali estabeleceu. Então, até mesmo de forma a evitar o que acontece, lamentavelmente, em algumas situações, que são as violências obstetrícias. O ideal é que, além de elaborar o documento com a família, especialmente com o pai ou com o acompanhante que pretende ficar com a mãe no dia do nascimento da criança, a mulher tenha a liberdade para fazê-lo também junto com o médico. É importante deixar claro o que pode ser feito em casos extremos. Então ela tem que estar, como se diz assim, com um plano B. Se não correr tudo bem, se for preciso, né, ela pode ser que ela precise se submeter a alguma intervenção, mas sempre, sempre, sempre deixar muito claro, né? E o médico tem que estar aberto a isso, que ele vai explicar para ela da real necessidade, ela vai entender, eles vão discutir e ela vai permitir ou não aquela intervenção. Embora a resolução final tenha que ser da equipe médica, né? Porque às vezes a pessoa é leiga, não está percebendo a gravidade do caso, né? E não está permitindo aquela intervenção que é necessária. Algumas intervenções realmente são necessárias, mas um filme não pode seguir o roteiro de outro. Os personagens são diferentes, as histórias também. E no caso do parto, as estatísticas mostram que a tendência em padronizar os roteiros, a forma de nascer, foi criando um mercado de parto. De acordo com um alerta da Unicef, o Brasil está em segundo lugar no mundo em percentual de cirurgias cesáreas. Enquanto a Organização Mundial da Saúde estabelece em até 15% a proporção recomendada de partos por cesariana, no país esse percentual é de 57%. Sônia Lansky é coordenadora da exposição Sentidos do Nascer, idealizada para divulgar a importância do parto normal. O trabalho já ganhou prêmios nos âmbitos nacional e internacional. Todos os visitantes recebem um modelo de plano de parto e esclarecimentos sobre os benefícios da humanização do nascimento. Como no filme, um bom roteiro e respeito à história dos personagens podem influenciar em um final feliz, ou no mínimo digno. Então, se nós queremos proteger as famílias, os bebês, a sociedade, nós temos que favorecer as relações humanas de paz, de amor. E isso tem a ver com o parto normal. A Sentidos do Nascer, ela dá esse significado. Já ganhou vários prêmios, né? Você comentou, prêmios de reconhecimento desse trabalho pela Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde, por essa mobilização que nós estamos fazendo hoje de divulgar os benefícios e os direitos da mulher e da criança, a forma mais respeitosa de vir ao mundo. O pequeno Luca nasceu de parto normal. Mãe e pai decidiram junto com o médico o que poderia ser feito em determinadas situações. Essa relação entre médico e pacientes fortaleceu a família, trouxe mais reconhecimento e garantiu a segurança deles. O que a gente queria, assim, o mais natural possível, né? Só que se eu tivesse opção de solicitar uma analgesia, alguma coisa no momento que eu julgasse necessário, que ele pudesse fazer, né? Então a gente trabalhou isso e aí foi o que aconteceu. Foi um parto bem tranquilo, né? Não consegui fazer um parto natural, mas a gente tomou uma pequena analgesia, mas foi um parto muito bom, muito rápido e bem assim, próximo do fisiológico, né? A gente trabalhou cócoras, ambiente escuro, né? A equipe bem preparada, né? Esperamos o tempo do cordão umbilical, o papai cortou. Isso faz toda a diferença para tudo, né? Assim, para o momento, para a segurança, acho que até mesmo para o resultado final.
Mesmo o roteiro inicial tendo saído um pouco do previsto, o final foi feliz. Ou poderíamos dizer o começo, né? Pois o Luca só está nas primeiras cenas do filme chamado Vida. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.